Nesse vídeo eu vou gravar um pouco da trilha que dá acesso ao Pico Paraná na caminhada. Ao longo desse vídeo trarei informações oficiais de acordo com o Instituto Água e Terra sobre o Parque Estadual Pico Paraná e também informações contidas no Wikipedia ou no Wikipédia. Aqui estão algumas informações bem iniciais sobre o Parque Estadual Pico Paraná de acordo com o Instituto Água e Terra, então horário de atendimento, chefe da unidade e alguns contatos. Como chegar pela BR-116, passando o posto do Tio Doca, entra à direita na ponte do Rio Tucum, seguindo por 6 km, passando pela Fazenda Pico Paraná e Fazenda Rio das Pedras até a base do iate. Final da estrada e início do acesso à trilha para o Pico Paraná e outros cumes daquela unidade de conservação. A localização do Pico Paraná está entre os municípios de Campina Grande do Sul e Antonina. Pela BR-116, sentido São Paulo, então a entrada do Rio Tucum é preciso prestar bastante atenção, porque é difícil de enxergar e passando o retorno fica distante. Então vamos lá. Aqui eu ainda estou no trecho das raízes. Essa é uma trilha longa do Pico Paraná. Tem em torno de 8 km. Ida, né? E a volta mais ou menos isso também. 7 km e pouco. O Parque Estadual Pico Paraná foi criado em 2002 e abriga algumas das maiores formações rochosas do estado do Paraná, entre as quais o Pico Paraná com 1.877 metros e 39 centímetros, o Ibitirati com 1.877 metros, o Siririca, o Agudo da Cotia, entre outros. O Pico Paraná é o mais alto do sul do país, localizado na Serra do Mar do Paraná, também conhecido por Serra do Ibitiraquiri, que em tupi significa Serra Verde. Um cenário rodeado pela Serra do Ibitiraquiri e montanhas encravadas no trecho de floresta atlântica mais bem conservado do Brasil. E aí ela é dividida em várias partes assim. Tem a primeira parte, tem a segunda. E essa aqui é a segunda parte, que a gente chama de raízes, ou então Vale das Almas. Enfim, vários nomes que o pessoal dá aí. Vale das Almas, esse é eu que uso porque à noite, com esse monte de galho retorcido, tanta coisa que tem aqui, às vezes você joga a lanterna assim, dá a impressão que aquilo é uma alma. Então essa é a característica da trilha, dessa parte das raízes, cheia de raízes. Principais atrativos: o parque atrai montanhistas e aventureiros de todos os lugares, que trilham o cenário descoberto pelo pesquisador alemão Reinhard Mack em 1940. Os principais atrativos do parque são o Pico Paraná, maior pico do sul do Brasil, com seus 1.877 metros, sendo rodeado pelos picos Caratuva, Itapiroca, Ferraria e Itaipabuçu. No topo do Pico Paraná é possível avistar todo o conjunto de serras e as baías de Paranaguá e Antonina, além de Curitiba e região. Da entrada principal do parque, no município de Campina Grande do Sul, a caminhada até o cume leva de 6 a 10 horas e exige uma boa dose de preparo físico dos visitantes, pois uma caminhada até lá é grande e possui trechos difíceis até o cume. Se você quer fazer o Pico Paraná, nunca fez, vale a pena. Mas dê uma estudada antes, para você não passar tanto perrengue assim de coisas que você poderia resolver. Se for de camping, eu não posso ajudar muito porque eu não sou do camping, nunca campei na minha vida, então eu não sei. Mas dá para ter uma ideia. Essa trilha ela é considerada de nível difícil, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista físico. Basicamente esses dois pontos de vista. O ponto de vista técnico tem a ver com o terreno em si, tá vendo aqui? Tem a ver com tudo que existe na trilha que facilita ou dificulta o acesso ao cume. Por exemplo, paredes inclinadas demais, com muita angulação, enfim, a inclinação das rochas, né? Porque quanto mais inclinada for, então ela vai precisar de quê? A trilha de cordas, grampos, ferro, enfim. Quase chegando no paredão, o tão temido paredão, né? E realmente é difícil para quem tá com mochila pesada ou quem tem medo de altura. Daqui pra frente só sobe toda a vida. Deve ter em torno de uns 6, entre aspas,
falsos cumes. Não que seja isso, né? Mas lembra, porque você olha, pensa que é o cume e não é. Mas na verdade a gente só tá na crista do PP até chegar no cume. Mas a gente chama aí de falso cume. Não vou contar hoje não, mas é mais ou menos isso. Tá escondido pra lá. Primeira vez do dia no paredão. Tudo isso transforma a trilha, então, numa trilha com nível de dificuldade alta, essa do Pico Paraná, porque nós temos vários grampos, várias correntes, corda, quase lá, mas tem um tanto ainda. E do ponto de vista físico, esse é o esforço físico, né? Quase. Distância e nível de dificuldade das trilhas do Parque Estadual Pico Paraná. Morro do Getúlio, 3,5 km, esforço físico moderado. Pico Caratuba, 5 km, esforço físico intenso. Pico Itapiroca, 5,5 km, esforço físico intenso. Pico Taipabuçu, 5,5 km, esforço físico intenso. Pico Ferraria, 7,5 km, esforço físico intenso. E Pico Paraná, 10 km, esforço físico extraordinário. Estas são informações do IAT, mas eu não sei exatamente como eles chegaram nestas informações. Eu costumo frequentar bastante lá a região e pelo menos o Pico Paraná são em torno de 7,5 km, 7,8 km até o cume. Então ida e volta em torno de 16 km, 15 a 16 km. Varia conforme a maneira como você registra aí o aplicativo. Se for pelo relógio ou por algum GPS específico ou então pelo próprio celular, o Strava. Outra coisa, do ponto de vista técnico, também tem a questão da orientação. É uma trilha que não é difícil de orientação, ela é bem de boa. Muita gente vem aqui, é a trilha mais acessada no Paraná. Se não for a mais, é uma das, com certeza está entre elas. Então, navegação não tem perigo aqui, sabe? Se quiser vir com um GPX, com Equiloc da vida, um GPS, tudo bem, mas não tem necessidade, a princípio. E do ponto de vista físico, é uma trilha considerada difícil também, como eu já disse, por conta do esforço físico exigido aqui. Já que o nível técnico é alto, seu corpo vai ser exigido nesse lugar. E ela é extensa. Ela não é uma trilha curta que você começa e já chega ao cume. É uma trilha que possui uma altitude de 1.877 metros, quase 2 km, em relação ao nível do mar. É a maior do sul do Brasil, se você não sabe. E é uma das maiores do Brasil. Aqui do sul é a maior. A segunda maior, ou que tem a segunda montanha que tem a maior altitude, bem como a terceira, entre outras, ficam todas aqui na região, porque essa cadeia de montanhas aqui é a maior cadeia de montanhas em termos de altitude do sul do país. Ainda segundo o IAT, o Pico Paraná é uma trilha que exige preparo físico apropriado, pois a caminhada é longa, levando cerca de 14 horas ida e volta. Existem vários trechos difíceis até o cume, incluindo alguns trechos de escalada e de subidas com grampos. A serra que o Pico Paraná pertence é Serra do Ibitiraquiri. Eu não lembro o significado exato, mas se eu não me engano, isso é de origem indígena, né? Muito provavelmente tupi, não sei qual exatamente, mas o fato é que, se eu não estiver enganado, significa Serra Verde, algo assim. E aqui eu já tô descendo a trilha, tá? Não vou gravar completamente, nem tem como também. Já tô quase saindo dessa parte das raízes para entrar na parte inicial ali, que é onde começa a trilha. Então, como eu dizia, essa trilha ela tem em torno de 8 km de extensão, com mais ou menos 1.200 de ganho positivo, de altimetria positiva. Então isso quer dizer que todas as subidas somadas
tem o ganho negativo também, né? Que são as descidas. Então todos esses dados somados, você chega num ganho positivo de 1.200 metros de ganho. O que é considerado alto também. Claro que não se compara com travessias, que aí a brincadeira de altimetria às vezes pode começar aqui na região a partir de 2.000, podendo chegar, sei lá, a 10.000, 12.000. Travessia é outra parada, né, rapaziada? Montanhismo e travessia é outro. O esporte é montanhismo, mas a variação ali, montanhismo de travessia, é outra coisa. Essa trilha do Pico Paraná, apesar de ela ser difícil, é possível que você consiga fazer de ataque. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não vai acampar, que você começa de manhã a trilha, consegue chegar ao cume e terminar no mesmo dia. 7h39. Chegamos ao cume, primeiro ataque. Então eu vou começar o registro aqui, hoje é dia 5 de julho de 2024. Olha no Strava como é que ficou o primeiro ataque. Quase 8K, essa média e esse tempo. Os adesivos todos aí da galera, ó, do Hildo lá, ó. Alfa Cruz ali, Alfa Cruz do Macedo. Você vai gastar, depende do teu condicionamento, enfim, uma série de fatores. Mas, de modo geral, na média, a galera que faz de ataque conclui em 10 horas mais ou menos. 5 horas a subida, mais umas 5 horas a descida. Mas você pode perguntar, ué, mas a descida não deveria ser mais rápida? É, um pouco. Mas acontece que a descida do Pico Paraná também tem subida, por incrível que pareça. Então você fica bem cansado. Informações gerais sobre biodiversidade, fauna e flora no Parque Estadual Pico Paraná. No parque, a mata é exuberante, densa, colorida e cheia de sons e nuances. A floresta é formada por arbustos, xaxins, trepadeiras e os mais variados tipos de bromélias, orquídeas e samambaias que convivem com árvores de mais de 30 metros de altura, como o cedro, a canjarana, a figueira branca, a caneta preta e o sassafrás. Em diferentes épocas do ano, a floresta fica ainda mais bela quando guapuruvus, guaricicas e quaresmeiras se cobrem de flores. No parque é possível ver animais como bugios, serelepes, pacas, ouriços, coatis, cutias e jaguatiricas que deixam pegadas por toda a floresta. São ao todo 71 espécies, muitas delas ameaçadas de extinção, como a onça pintada e a sussuarana. Também quero mencionar aqui um importante pássaro que é marcante quando você está fazendo esta trilha ou qualquer uma das trilhas do Parque Estadual Pico do Paraná, que é a famosa araponga, um som de um pássaro extremamente marcante na região. Aí o que você precisa trazer para fazer de ataque essa trilha? Basicamente um calçado, pode ser um calçado apropriado como esse aqui de trilha, que tá novinho inclusive, ó. Ou pode ser uma bota, enfim, um calçado que você tem em casa que você gosta. Só não vai vir com coisas muito exóticas, né? Sapatênis, All Star, um tênis mesmo de academia aí, de corrida, ou mesmo um tênis próprio para trilha que você pode encontrar na Decathlon ou em outros lugares que vendem. Esses tênis de trilha costumam ser um pouco caros, mas vale a pena. Eu recomendo Adidas, a linha Terrex, que tem tanto bota como tênis, muito bom, muito bom. Já tive um Terrex, inclusive, estou querendo comprar outro agora. Eu recomendo também os tênis que tem lá na Decathlon, porque tem 2 anos de garantia e eles são mais baratos. Esses tênis aí você pode encontrar aí a partir de R$300 em 2024, né? Sabe como é que é a inflação. Então dá para fazer de ataque. Traga água. Tem água na trilha? Tem. Mas é bom você trazer a sua também. Tem bastante exposição ao sol. Tem isso também, quase não tem tanta sombra assim. Só no Vale das Raízes mesmo. Olha que bonito. E aqui você também consegue acessar, por essa mesma trilha, outras montanhas dessa serra. Itapiroca, Caratuva, enfim, várias, Taipa, entre outras tantas. Agora, se quer fazer de camping,
não sei quantas horas não, mas com uma mochila pesada aí, com uma média de 15 quilos, em média, que a galera carrega, pra subir aí mais do que 5 horas com toda certeza, porque de ataque você tá leve, né? Recomendações: o parque não possui estacionamento, mas existem fazendas ao lado que fornecem, pagando-se apenas a taxa do estacionamento. A Fazenda Rio das Pedras e a Fazenda Pico Paraná são as próximas. Não é cobrada taxa para acesso ao parque, portanto é livre, é gratuito. Não é exigido guia, porém é indicado devido ao nível de dificuldade. Repelente, protetor solar e roupas confortáveis são essenciais. Use calçados sempre fechados e confortáveis. Comida e água são importantes, mas lembre-se de trazer todos os resíduos de volta, incluindo os resíduos orgânicos e a exemplo de cascas e sementes de frutas. Contribua com a preservação do Parque Estadual Pico Paraná andando somente pelas trilhas sinalizadas e locais de descanso permitidos. Na entrada existe um posto do IAT onde é possível fazer um cadastro. O cadastro deve ser preenchido na chegada à unidade de conservação para a segurança do visitante e para a gerência do parque elaborar estatísticas de atividades, acesso, procedência, faixa etária. No site do IAT também é possível encontrar esse cadastro, além de outras informações gerais. Já estou quase parando a gravação por aqui, só para deixar o vídeo da semana de caminhada aí, que não vai ser de caminhada urbana, mas já que eu estou no PP treinando hoje. Rapaziada, o que mais que eu posso falar sobre o Pico Paraná? O acesso dele é livre, tá? Tem 2 fazendas, eu vou até sentar um pouquinho, eu quero terminar o vídeo, né? Ou melhor, vamos avançar, que senão não vou terminar nunca isso aqui. Pode ver que tem grampos, tem lugares perigosos, tá percebendo? Ó. Vou segurar aqui para não cair, calma aí. Essa é a primeira parede que você vai encontrar na trilha, porque aqui a gente está indo em direção à base, né? Eu não lembro quanto que é a metragem lá da base de altitude, eu acho que ela já começa a 300, algo assim. Você não começa a nível do mar, né? Você já começa acima. Bom, como eu dizia, então, o acesso é livre, porque isso aqui é um parque estadual Pico Paraná. Então o acesso é livre. Mas tem 2 maneiras que você pode acessar. Uma é pelo acesso livre do IAT, e não paga. Tem nada disso. Você deixa teu nome, eles vão colocar uma fita no seu braço e você acessa a trilha. Eu tô sem a minha fita aqui porque eu acho que o guri esqueceu de me passar e eu esqueci de pedir. Mas eu sempre acesso por ali. A partir de agora eu quero deixar aqui um breve relato histórico da conquista do Pico Paraná. Isso de acordo com informações contidas no Wikipedia ou no Wikipédia, como alguns dizem também. Mas antes, algumas informações geográficas básicas. Altitude 1.877 metros, localização no estado do Paraná, entre as cidades de Campina Grande do Sul e Antonina. Primeira ascensão foi realizada no dia 13 de julho de 1941 por Rudolf Stan e Alfred Missing. O Pico Paraná é o ponto mais alto da região sul do Brasil, é uma formação rochosa de granito gneiss que está posicionada no município de Antonina, na bacia hidrográfica litorânea do estado do Paraná. É uma montanha que pertence ao conjunto da serra chamado Ibitiraquiri, que na língua tupi significa Serra Verde. Ele foi descoberto pelo pesquisador alemão Reinhard Mack na década de 1940 por meio de suas incursões na Serra do Mar do estado do Paraná, vindo daí seu nome de batismo. O conjunto principal do maciço rochoso que compõe o Pico Paraná é formado por 5 cumes. Pelo próprio Pico Paraná, também chamado abreviadamente de PP, União, Ibitirati, Camelos e Tupipiá. O Ibitirati configura o mais alto paredão de granito do Brasil, com 1.050 metros de altura, com inclinações que variam dos 70 aos 90 graus. Devido sua importância ambiental, histórica e social, uma vez que deste maciço nascem as águas que abastecem a região metropolitana de Curitiba, parte de Curitiba, Antonina, além das comunidades tradicionais de entorno. Toda a Serra do Ibitiraquiri é protegida por unidade de conservação e proteção integral denominada Parque Estadual Pico Paraná, criado em 2002 pelo Decreto Estadual 5.769, de 5/6/2002 e possuindo 4.333 hectares de área. Então agora vamos ao relato histórico sobre a conquista do Pico Paraná. Partindo de observações e levantamentos trigonométricos do conjunto Marumbi, Reinhard Mack, profundo conhecedor de geologia e da geomorfologia do estado do Paraná, estava seguro de que as montanhas observadas ao norte, na época ainda sem nome, eram os pontos mais elevados do estado e da região sul do Brasil. Entre 1940 e 1941, Mack efetuou 7 incursões a vários pontos da Serra
Serra do Mar Paranaense com o objetivo de obter novas medições destas montanhas e efetuar anotações sobre a fauna e a geomorfologia das áreas visitadas. Com base nas informações e medições obtidas, ele confirma suas expectativas iniciais e registra que o cume do Pico Paraná, como então decidira batizar a montanha mais alta daquele setor, teria 1.922 metros de altitude, sendo reconhecida a partir daí como a montanha mais alta do Paraná e da região sul do Brasil. Antes disso, a montanha tida como a mais alta do estado era o Monte Olimpo, no Conjunto Marumbi, cuja altitude havia sido recentemente revista para 1.547 metros, também com base em suas medições. Com o intento de comprovar estas medições feitas à distância e atingir o cume do Pico Paraná, MAC organiza uma expedição exploratória então isolada à região da Serra do Ibitiraquiri, para a qual convocou os experientes marumbinistas Rudolf Stan e Alfred Missin. A rota escolhida para a aproximação à montanha, depois de vários estudos, é traçada a partir do Planalto, com base na localidade de Praia Grande, por onde seria possível fazer a maior aproximação por via rodoviária, facilitando a logística da operação. Na época ainda não existia a rodovia BR-116 e tampouco a estrada que liga Antonina a Guaraqueçaba, o que exigia um longo deslocamento partindo de Curitiba em direção ao estado de São Paulo por precárias estradas de terra. A expedição, auxiliada por cavalos de carga e tropeiros contratados na região, partiu de Praia Grande em 28 de junho de 1941, com dificuldades de orientação devido ao fato do Pico Paraná não ser visível da região onde se encontravam, adotam como rota inicial para a primeira tentativa de conquista a subida pela cumeada das montanhas Camacuã, Camapuã e Tucum. No final do segundo dia de expedição, atingem o topo do Camapuã, de onde conseguem vislumbrar o Pico Paraná e assim corrigir o rumo. Com a relativa facilidade oferecida pela vegetação de campos de altitude naquela área, montam nova base no cume do Monte Tucum e, com um objetivo maior à vista, traçam uma nova rota, praticamente em linha reta, cortando os profundos vales entre os montes Tucum, Cerro Verde e Tapiroca, o que demandaria enfrentar um longo trecho de vegetação densa. Por 3 dias se esforçaram na abertura da picada, mas a lentidão no progresso e uma súbita piora das condições climáticas fez com que Mack abandonasse essa rota e ordenasse o retorno ao acampamento base em Praia Grande em 4 de julho de 1941. Durante o retorno na localidade de Terra Boa, tomam o conhecimento de que um mateiro morador da região, chamado Josias Armstrong, já teria subido num dos picos da região, logo identificado como sendo o Pico Caratuva, e que, segundo entendiam, então, após o fracasso da primeira investida, poderia oferecer uma rota mais favorável ao objetivo proposto. Partem novamente no dia 7 de julho, acompanhados desta vez por 2 mateiros, o próprio Josias Armstrong e Benedito Lopes, que guiam o grupo por uma estreita picada aberta pela família Armstrong 11 anos antes e que era usada esporadicamente para a coleta de erva mate. No dia 9 de julho, após grande esforço para reabrir a picada e transportar o material na subida, os expedicionários atingem o cume do Monte Caratuva e enxergam o Pico Paraná de frente, confirmando o acerto da rota empreendida pouco antes de cair um grande temporal que os deixou sem visibilidade alguma. Montaram um acampamento ali, mas com a persistência das chuvas fortes e a escassez de suprimentos, retornam para o sítio de onde partiram para aguardar a melhoria das condições climáticas, agora com o caminho bem aberto. Só no dia 12 de julho, com o tempo melhorando, após nova subida ao Caratuva, conseguem atingir o que chamaram depois de, abre aspas, pouso da sorte, fecha aspas, atualmente conhecido como acampamento 1 ou A1, para onde transferem seus materiais. Em 13 de julho, com um tempo bom, o grupo completo prossegue pela estreita faixa da crista de ligação entre o Caratuva e a encosta do Pico Paraná, onde atingem o campo inclinado, próximo de onde atualmente estão localizados os restos do abrigo de pedra às 13 horas e 45 minutos. Neste ponto, o MAC monta seus equipamentos de medição e libera os demais para prosseguirem na tentativa ainda incerta, dadas as dificuldades aparentes, de atingir o cume, mas somente a dupla Stan e Missen se encontrava em condições físicas para prosseguir e segue em frente. Após vencer vários lances de grande dificuldade na subida, quase 2 horas depois de sair do campo inclinado, a dupla consegue o intento de pisar no cume do Pico Paraná. Gritos de júbilo e os estrondos de 2 rojões ecoam no alto da montanha, revelando o sucesso dos montanhistas, que ali deixam uma placa provisória gravada com o nome de todos os expedicionários. Era conquistada assim a montanha mais alta do estado e do sul do Brasil. O grupo retornou em seguida e, com outra súbita deterioração das condições climáticas, é forçado a retornar ao sítio do Planalto, onde montaram um acampamento base. Reinhard Mack só atingiu o cume do Pico Paraná em julho de 1946, na 6ª expedição organizada para atingir a montanha, sendo esta a terceira a obter sucesso, pois 3 das expedições anteriores não lograram ultrapassar o Caratuva devido ao mau tempo. Nossa senhora, se isso aqui é recompensa, eu não quero saber o que é o castigo, velho. 7h39. Chegamos ao cume do primeiro ataque.
Quase. Meio-dia e 41. Meu Deus, velho. É mais difícil comer esses limões do que subir o Pico Paraná umas 600 vezes. Mas vamos lá, né?